Olá, hoje nós teremos uma conversa no programa Impressões com o deputado do PSB, José Aníbal Barcolino, ele que é médico cirurgião. Ele está conosco aqui e a gente quer agradecer a sua presença aqui no programa Impressões. Eu é que agradeço, Ali. Eu quero primeiro dizer que além de cirurgião geral, eu também sou proctologista e faço a parte de cirurgia ginecológica. Nós temos 3 especialidades. Muito bem. A gente começa esse programa, deputado, falando sobre um pouco da sua trajetória. Nasceu aqui em João Pessoa, nasceu onde? Nasci em João Pessoa, meu pai é de Cajazeiras, minha mãe de Iguatu. Eu sempre estudei... Iguatu no Ceará. Iguatu no Ceará. Mas eu nasci aqui em João Pessoa. Aliás, todos os meus irmãos. Eu faço questão de frisar que eu sempre estudei em escola pública. Eu comecei no José Vieira, que fica ali próximo ao Espaço Cultural, até a 5ª série naquela época. A partir da 6ª série eu fui para o Sescentenário, também uma escola pública. Depois fui para o Liceu Paraibano, que naquela época se fazia concurso para entrar no Liceu Paraibano. E depois do Liceu Paraibano fiz concurso para o curso de Medicina, também para a faculdade, a Universidade Federal da Paraíba. Tenho quase 30 anos de formado já, para você ter uma ideia. Eu vou completar daqui a uns 2 anos, no máximo, nós vamos completar 30 anos de formado de medicina. E afora o término do curso de medicina, eu fiz essas 3 especialidades. Uma parte eu fiz em Brasília, mas a maioria eu fiz aqui em João Pessoa. Me casei com uma patoense, tive 3 filhos, todos os 3 nasceram aqui em João Pessoa. Eu tenho um filho, Igor, né, que tem 13 anos, vai fazer 14 anos. Tenho o Aníbal Filho, que tem o mesmo nome, nasceu no mesmo mês e no mesmo dia 16 de julho. É o José Aníbal Costa Marcolino Gomes Filho. E o mais velho é o Iago, que está concluindo o curso de Direito. Meu filho do meio, ele faz Engenharia Civil. E apesar de ser médico e minha esposa médica também, parece que só o pequeno, né, o Igor, que já disse que pretende fazer medicina. Essa questão de fazer a medicina foi influência de algum parente? Meu pai era médico, né? Ah. José Marcolino Gomes. Ele era... Naquela época não existia, passou de obstetra, né? Você terminava, você era um médico generalista, você fazia cirurgia geral, você fazia clínica médica, né? Você fazia a parte obstetrícia. E minha mãe professora. Mas lá em casa mesmo, só 2 fizeram medicina. De 8 filhos, 2 fizeram medicina. Mas não teve influência de forma alguma, até porque quando meu pai faleceu, né, nem na faculdade eu estava. Eu estava com 17 anos de idade, eu entrei na faculdade com 18. Não teve influência nenhuma. Eu sempre quis fazer medicina e não me arrependo de forma alguma. É um curso que só em você salvar vidas, né? Aliás, todas as profissões são importantes à medida que você contribua de uma certa forma positiva, porque você, na passagem aqui na Terra, tem que deixar algo positivo e produtivo. E eu procuro dar minha parcela de contribuição como profissional médico, né? Procurando ajudar realmente, principalmente aqueles menos favorecidos. É aí onde começa justamente a sua militância política. Lembro que você atendia aqui no PAN da Primavera. Da Primavera, pois é. Já faz esse trabalho. Antes disso, eu fui diretor superintendente do PAN do Complexo Juliano Moreira. E depois de lá, saí para o PAN da Primavera, fui diretor-geral, montei uma estrutura lá imensa. Para você ter uma ideia, além de toda a cidade baixa aqui, nós atendíamos também, né, Bairro do Novaes, Ilha do Bispo, Alto Mateus, Bahia e Santa Rita. Nós levamos para lá o serviço de ultrassonografia, levamos para lá o serviço de endoscopia digestiva, levamos para lá mais de 30 especialidades, cirurgia ambulatorial, compramos sonada e ausculta fetal, reformamos a ambulância, compramos uma pampa, abrimos 18 gabinetes odontológicos que funcionavam lá no 18º andar. Nós tínhamos 8 gabinetes que funcionavam 24 horas, nós tínhamos serviço de pediatria, tínhamos laboratório, nós reformamos todo o prédio. Para você ter uma ideia,
O faturamento, quando eu cheguei lá, era em torno de R$ 5.000 e quando eu saí, deixei com mais de R$ 200.000 de produção. Com aquela velha história, se não levar para casa, dá. Então, a partir dali, a população não exigiu, né, mas pediu para que eu fosse candidato. E uma coisa engraçada, muita gente não sabe, mas a decisão de ser candidato a vereador, eu atendia lá na comunidade do Rangel, na Bom Jesus, que foi uma das ruas que nós conseguimos calçar na época de Cícero Lucena, 4 quilômetros, a rua é imensa. E nós tínhamos uma associação lá, eu consegui um gabinete odontológico pela Antártica e abri um gabinete médico que atendia de forma gratuita. E na época eu marquei uma audiência com o Cícero Lucena, que era o prefeito, e marquei às 5 horas da tarde para tentar pavimentar, calçar essa rua. E pasmem vocês, cheguei às 5, 8 horas da noite, nada de ser atendido. E os vereadores chegavam, empurravam a porta, entravam, saíam. E eu, depois de 3 horas, cheguei para a secretária e disse, olha, eu tenho que falar com o prefeito. Eu marquei às 5, eu vejo o vereador, disse, não, mas o vereador aqui entra e sai quando quer. O senhor não é vereador. Aí eu, quando entrei, fui ao prefeito e disse, olha, prefeito, eu pretendo... ele disse, você veio com algum vereador, porque lá no vereador, na época, era Walter Gomes e tinha outro vereador lá. Você tem que vir com o vereador. Eu disse, não, eu estou vindo como cidadão, estou querendo pedir para calçar essa rua. Disse, não, mas não funciona dessa forma, não. O prefeito falando. Foi. Aí eu disse, então, se é para ser desse jeito, eu vou ser vereador. Isso foi, lembro como hoje, no mês de março, mais ou menos, e a eleição já era em outubro. E eu saí candidato, na época, pelo PSB, é o partido de Ricardo, lembro como hoje, tinha a vereadora Nádia Paletó e tinha o sobrinho de Cícero Lucena, que foi candidato, Fabiano, e todos achavam que, até pela história, né, ela tinha uma militância política, que os dois seriam os eleitos. E ganhou Fabiano e eu. Fui eleito vereador pelo PSB, depois com 3.000 votos, e depois consegui a minha reeleição, fui para 7.000 votos. Eu aumentei 4.000 votos em 4 anos. E durante esses 4 anos primeiros que fui vereador na Câmara Municipal, fui escolhido pela imprensa que cobre a Câmara e cobre a Assembleia. Você sabe, existe uma revista que escolhe os melhores vereadores e os melhores deputados. E eu fui escolhido como o melhor vereador durante esses 4 anos da oposição. Eu sempre digo que isso não me envaidece de forma alguma. Só aumenta a responsabilidade de querer trabalhar, de querer fazer mais, de querer ajudar a população. E as 3 vezes que fui deputado, sempre mantive a mesma votação de 20.000 votos. Votação nos 19.900 e pouco, 19.890 e 20.455. O senhor fez 2 legislaturas lá na Câmara Municipal aqui de João Pessoa e lembro que era uma equipe muito forte, né? Vázio Bezerra, João Gonçalves, Trócoli Júnior, João Gonçalves, Júlio Rafael, né? Tinha muita gente boa. O próprio Rui Carneiro também era vereador. E Luciano Cartacho, que hoje é prefeito. E demos a nossa parcela de contribuição, né? Eu acho que a oposição, eu sempre fiz oposição, e às vezes quando fui situação, na época de Cícero, eu convoquei diversas vezes Vázio Bezerra e outros secretários do prefeito, e o prefeito dizia, olha, mas rapaz, você é situação e convoca os secretários e critica os secretários. E eu dizia para o prefeito Cícero, olha, o bom aliado é aquele que critica e mostra as sugestões. Aquele que bate nas costas, que diz que está tudo bem, esse não serve. Eu não queria ser prefeito de uma cidade para ter um vereador simplesmente dizendo que está tudo bem. Eu acho que o vereador ou deputado, seja da situação ou oposição, ele tem que fazer as críticas e tem que dar as sugestões. E é dessa forma que eu tenho procurado fazer, tanto quando fui vereador, como também aqui na Assembleia. Que marca o senhor deixou pela Câmara Municipal de João Pessoa? Na Câmara Municipal de João Pessoa, eu apresentei muitas das leis, que algumas delas eu trouxe para aqui e transformei para o Estado da Paraíba. Porque você sabe, uma lei aprovada na Câmara, ela vale para João Pessoa. Se você aprova na Assembleia, ela vale para todo o Estado da Paraíba, né? Então lá eu apresentei a triagem auditiva, que é justamente o teste da orelhinha, para que toda maternidade fizesse o teste da orelhinha para evitar que uma criança surda fosse uma criança muda. E hoje essa lei é estadualizada porque trouxe para a Assembleia
e fiz dessa forma. Tem a pesagem do pãozinho de 50 gramas que eu apresentei lá e que antigamente, por exemplo, você comprava um pãozinho de 50 gramas, 10 pães era para dar 500 gramas. O que é que os donos das padarias faziam? Diminuía a quantidade da massa, fazia os 10 pães, mas com 40 gramas. Então, em vez de 500 gramas, ele ganhava 100. Então, eu passei a cobrar que fosse feito por pesagem, através do peso. E depois aqui, a nível da Assembleia, para o Estado da Paraíba. Como também lá, apresentei um projeto importante, que foi justamente punir aquelas pessoas que não cuidassem dos focos de dengue. Porque você chegar, por exemplo, numa borracharia e constatava que existia uma quantidade de focos de dengue, 10 focos de dengue, com 15 dias que você voltasse, estava lá, 20, Foi 30. um projeto até que ganhou repercussão na época. Exatamente, repercussão muito grande e teve inclusive uma baixa dos focos de dengue justamente por conta disso. Então nós aprovamos leis importantíssimas lá. Por exemplo, hoje existem as UPAs, mas desde aquela época que tinha um projeto também em autoria, para que cada distrito de João Pessoa tivesse uma policlínica funcionando 24 horas. Por quê? Porque o PSF funciona só até as 5 horas da tarde. E a policlínica funciona 24 horas, que hoje é a UPA, com o cirurgião, com o obstetra, com o clínico, com o dentista e com um pediatra. E Cícero chegou a instalar acho que você lembra disso, que era justamente a policlínica lá de Mangabeira. Mas depois veio as UPAs, né, e que tem o mesmo papel, semelhante. Foi quando o Lula criou justamente essas UPAs. Mas antes mesmo, já pensando nisso, eu apresentei as cercas elétricas também, que várias crianças e idosos vieram a falecer por ser eletrocutado, e apresentei um projeto que determinava justamente que tinha que ter uma altura acima de 2 metros, horário de funcionamento, placas informativas, cerca pulsátil, que são projetos importantes. A lei da distribuição de órtese e prótese, que era justamente o paciente que chegasse, ele tinha associação, recebia todas aquelas suas órteses e próteses, sem precisar passar pelo gabinete de um vereador, bater na porta de um deputado, ir para o rádio, para a televisão e pedir uma órtese e prótese que por direito ele tem direito. Então essa lei também é nossa, né? A lei que eu transformei inclusive para nível estadual, do Braille, né? Para que o deficiente visual receba sua conta de água, luz e telefone e outras contas também, bastando simplesmente o requerimento para receber na sua casa em Braille. Muito bem. Essas leis, muitas que já viraram leis estaduais, né, como você me colocou, deputado, nós vamos falar no próximo bloco, tá certo? Então. Nós vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco e você não sai daí. Já estamos de volta com o programa Impressões, hoje uma conversa com o deputado do PSB, Aníbal Marcolino. Deputado, o senhor já foi deputado parlamentar 3 vezes aqui na casa, não é isso mesmo? É verdade. E tivemos o prazer e a satisfação também de ter sido escolhido pela imprensa, inclusive na última legislatura, os 4 anos como um dos melhores deputados da oposição, como também o Instituto Transparência Brasil, que você conhece, que escolhe justamente os parlamentares do Brasil inteiro, que apresentaram mais projetos de grande relevância. E dos 36, o primeiro foi o deputado Ranieri Paulino e eu fui o segundo, por projetos importantes que apresentamos aqui na casa e que hoje existe uma luta muito grande, inclusive existe uma lei nossa que determina que o mês de maio, na primeira semana, haja uma divulgação dessas leis, porque não adianta você montar uma equipe muito profissional, você trabalhar num projeto, transformar numa lei, conseguir a sanção, transformar em uma lei, e você não vê sendo colocado em prática. Isso não é importante, não é salutar. Inclusive, vou fazer uma cartilha e vou distribuir para a imprensa, vou distribuir nos sinais e vou pedir também para o presidente para que o mesmo coloque numa página da Assembleia, que a TV também, a Assembleia divulgue, como nós conversávamos antes aqui. Muita gente não sabe que a TV Assembleia é uma TV aberta, né? É uma TV que não só as pessoas que têm TV fechada assistem e que divulgue justamente essas leis, né? Por exemplo, uma lei que determina, por conta justamente daquelas saidinhas de banco, salvo engano, foi o deputado Gervásio Maia que apresentou
a lei que criava justamente aquelas divisórias, e eu criei uma lei proibindo o uso do celular após essas divisórias, para justamente evitar que o cidadão usasse o celular e dissesse, olha, fulano de tal está com a camisa vermelha ou amarela e sacou tanto em dinheiro. E com isso nós diminuímos e muito as saidinhas de banco. Vocês que são da imprensa acompanham de perto e já prestaram atenção nisso. Tem uma lei minha que eu considero tão importante, mas que faltou a divulgação, e eu tenho certeza que teria diminuído o sofrimento, principalmente das pessoas do Cariri e do Sertão e do Curimataú, que é a lei que determina que toda edificação, por exemplo, prédios de construção de prédios, apartamento, escolas, postos de combustíveis, que tivesse 300 metros de área, colocasse impermeabilização com drenagem dessa água pluvial para uma cisterna. Você imagina um posto de combustível, ele usar esta água para lavar os carros, para lavar o posto, então ele vai diminuir o quê? O gasto com as águas, e vai usar as águas pluviais, e vai diminuir justamente os gastos com as águas dos nossos mananciais. Então essa lei também é nossa. A lei que determina, por exemplo, essa que eu falei do teste da orelhinha, que nós transformamos a nível estadual, que eu considero importantíssimo, como também a passagem intermunicipal de pacientes deficientes mentais, visuais, né, e com doença sensorial, que tem direito justamente a um acompanhante, para vir a maioria de algumas especialidades que não existem em outras cidades, tem que vir a João Pessoa, tem que vir a Campina Grande, também tem esse direito, que toda escada com mais de 3 degraus tem um corrimão para o deficiente. Essa lei também é nossa. Então são leis assim que eu considero importante. Por exemplo, conversávamos sobre recentemente, infelizmente, uma filha de um colega jornalista veio a falecer, não sei se você tomou conhecimento, na cidade de Recife, inclusive a filha de Gutenberg Cardoso, praticando exercício, teve uma morte súbita. E essa nossa lei determina que antes de você praticar o exercício na academia ou fazer a sua inscrição, ou poder justamente fazer academia, que você faça um check-up cardiológico, seja um eletrocardiograma, seja um ecocardiograma, para ter justamente a segurança que você tem. Por exemplo, os donos da academia, que a semana passada o cidadão me procurou para eu passar um anabolizante para ele. Eu disse, olha, eu sou médico, acho que você está pedindo, não, mas se não passar, se não tiver o carimbo, eu digo, eu jamais iria passar isso para você. Porque, inclusive, existe uma lei minha que determina que tem que ter cartazes nas academias mostrando que o uso do anabolizante, ele causa câncer de fígado e de testículo. E as pessoas precisam saber disso, para justamente evitar. Por exemplo, supermercado, quais são as leis que nós temos? Temos a lei do empacotamento. Todo supermercado e hipermercado tem a obrigação de colocar um empacotador. Você imagina, além de você pagar caro, de você estar numa fila imensa, você tem que empacotar seu produto. Muitas vezes a pessoa que está no caixa começa a empacotar, não atende o próximo, a fila demora, perdendo tempo. Quer dizer, perdendo tempo. Então essa lei é nossa, a lei que determina, por exemplo, que todo supermercado coloque uma placa informativa em um produto que tiver pelo menos há um mês para se vencer. Às vezes você compra um produto, leva para casa e o produto pouco tempo depois se vence. Então essa lei também é nossa. Então é uma lei importantíssima, a distribuição de forma gratuita do RG pelas escolas públicas do estado da Paraíba. Essa lei também é nossa. Então, nós temos uma série de leis que, mais de 30, né? Depois eu trago para você. A lei, inclusive, essa eu não posso esquecer de forma alguma, que é a lei que determina que os telejornais, pelo menos uma vez por semana, 10 segundos, pouco tempo, né? Mas a importância é tão grande, que divulgue justamente as pessoas desaparecidas, bastando que a mãe leve até a televisão e mostre justamente o boletim de ocorrência do desaparecimento e o documento daquele cidadão ou a cidadã. Então, a TV, inclusive, não fazendo propaganda, até porque apresentei um voto de aplauso, porque é a única televisão que está fazendo isso, e fiz a solicitação do presidente hoje para que também, e vou fazer através de ofício, vou oficiar justamente todos os sistemas para que faça isso, porque você imagina o sofrimento de uma família ter um ente desaparecido, né, que você não sabe nem sequer se está vivo.
Então, se você mostra a imagem, você mostra lá o nome, né, a fisionomia, então, e você vem a conseguir encontrar o seu familiar, isso é uma lei importantíssima. Então, nós temos leis importantíssimas demais. Agora, eu tenho uma lei que eu tinha dito até que não iria fazer mais, mas na condição de médico, e já tiveram alguns casos, por exemplo, você mora no 16º andar e você tem um parente seu que sofreu uma queda no banheiro e ele está lá, cortou a cabeça, ou está desmaiado, ou está precisando de um socorro. Você liga para o SAMU chega no seu prédio, o SAMU quando vai chegar com a maca não consegue entrar no elevador. Você imagine isso. Aí tiveram que descer esse cidadão com uma suspeita de lesão cervical, sentado numa cadeira, porque a maca não entrava. Então, eu, na legislatura passada, cheguei a apresentar esse projeto para que todo o prédio, né, tivesse justamente a especificação do elevador, do tamanho que possa entrar uma maca do SAMU. E fui procurado por Sinduscom, até porque eu não sou radical, muita gente pode achar isso, mas eu sou afeito justamente a receber sugestões. Eles me deram uma sugestão que eu considerei importante, que em vez justamente de você fazer isso, porque você iria ter um custo muito alto para algumas construtoras, porque teriam que comprar elevadores grandes. Então, qual foi justamente a sugestão que foi dada? E nós estamos elaborando esse projeto. É que cada prédio, eles vão ser obrigados a construir uma maca da especificação justamente do elevador. Você tem uma maca que caiba dentro do elevador. Por exemplo, se for um elevador que não cabe uma maca do SAMU, que você faça uma adaptação de uma maca, mas que tenha essa maca em todos esses prédios. Porque você imagina um cidadão com infarto, né, lá no 10º tanto andar, e ter que descer numa cadeira, ter que descer nos braços, porque justamente uma maca não entra. Então, são leis importantes que eu considero e que a gente precisa justamente divulgar, mostrar. O dispensador de álcool, que todos os restaurantes e todos os supermercados, muita gente não sabe, mas uma das principais causas de contaminação é o carrinho de supermercado. Você imagine quantas pessoas pegam naquele carrinho. Você pega o carrinho e coloca lá. E você sai do supermercado, lá na frente você bota a mão na boca. Lá na frente você aperta a mão de outra pessoa, você já contamina. Então, tem que ter o dispensador de álcool, é o álcool em gel. Você saiu de lá, apertou lá, você vai, limpa as mãos, você está esterilizado. Então, também essa lei é uma lei da nossa autoria. Então, são tantas as leis que... Essas leis já em voga, né? Já exatamente, não são mais projetos de lei. Na verdade, são leis mesmo, são leis que, por exemplo, o primeiro diploma... observada ainda. Não, todas elas foram sancionadas. Eu sei, mas que deve haver uma fiscalização para ver se está sendo cumpridas. É justamente isso, é a falta da divulgação. No momento que você divulga, por exemplo, que muita gente não sabe, mas o primeiro diploma na escola pública é de forma gratuita, o segundo não, mas essa lei também é nossa. São obrigados justamente de forma gratuita, ele entregar o diploma. Então, o que é que eu acho que falta? Falta por parte das emissoras de televisão e de rádio que divulguem justamente essas leis para que as pessoas tomem conhecimento. Por isso que eu disse que vou pedir ao presidente que bote por infraestrutura, educação, saúde. De forma por exemplo, segmentada. Eu tenho uma lei minha, já isso há acho que uns 4 anos, 5 anos atrás, que determina que toda escola pública fizesse justamente a vacina do HPV, justamente o responsável, e agora o governo federal está fazendo nas crianças. Essa lei é minha, já há 4 anos, obrigando justamente para que as escolas públicas fizessem dessa forma. Então, o tratamento da parasitose intestinal, isso é uma lei municipal, porque uma criança que tem parasitose intestinal, ela é irritada, ela tem insônia, ela não consegue absorver bem uma questão do estudo, que fizesse um tratamento periódico distribuído de forma gratuita. Enfim, são leis importantes. Eu depois vou trazer para vocês, para que essas leis sejam divulgadas
e para que a população ela tenha justamente acesso a essas leis e possam usufruir, né? Ter o direito justamente de poder cobrar, né, do poder público, seja de qual for, e vê-la sendo colocada em prática. Deputado, a gente queria agradecer a sua presença aqui, a sua entrevista no programa Impressões. Eu é que agradeço, todas as vezes que for convidado ou convocado, estarei aqui presente. Eu acho importante ter um trabalho desse de vocês, de divulgação, e mais uma vez comunicar à população que a TV Assembleia é uma TV aberta, né? 40.2, salvo engano, e você pode sintonizar e acompanhar, que é uma TV educativa, é uma TV formada por profissionais competentes, formadores de opinião, e é uma TV imparcial, né? Quer dizer, é uma TV que tanto grava com oposição como com a situação, porque nós sabemos que, infelizmente, existem alguns meios de comunicação que têm determinados parlamentares que são vetados, e aqui não, aqui você tem a liberdade de expressão, aqui você pode falar o que quiser e recebe parlamentar da oposição e da situação, e todas as vezes que for convidado, estarei aqui com o maior prazer, com a maior satisfação. Que Deus abençoe todos nós. Ok, o programa Impressões termina aqui. A gente quer agradecer a sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá.